Beijo me bateu. Boa. Sol. Pediu a lua em casamento e a lua continua. Disse não sei, me dá um tempo, sol. Congelou seu coração. Não, vamos deixar assim porque o natural é mais legal. O ao vivo. Tem que Já ficar, sou de nervoso, já. tem que ficar o natural. Tá bom. Natural. Muito Mas eu bom vou falar, dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Sala Invertida, Ui. podcast da Escola Doutor Paulo Lauro, sobre a direção do Grêmio Voz Ativa. Hoje aqui nós temos as nossas participantes. Isabela, do 8º B. Kailane, do 7º D. E eu sou o Armendes, o coordenador. E hoje a nossa convidada é a nossa queridíssima professora Elisângela Duarte. Ai! Elisa! Isso. Vamos chamar. Todo mundo aqui conhece ela como Elisa. Elisa. Vamos chamar de Elisa porque eu adoro esse nome. Acho Elisa um nome Também acho. lindíssimo. Verdade. Combina com ela, né? Eu escolhi. Eu tinha que mandar uma cantada. Toda Elisa é linda. Toda gente. Elisa é Toda linda. Elisa. Ah, não, eu vou ter que discordar. Se você falar que minha filha é feia, você sabe que você Não, vai então apanhar. a professora é sua filha. Por favor. Também queremos agradecer aqui hoje a participação da nossa amiga professora Natália, que tá fazendo aniversário hoje. 42, parabéns. Parabéns, pro... Ai, beleza, pessoal. Vamos bater então um papo aqui com a nossa professora Elisa. Isso. Que assim, aqui na nossa escola, ela é professora de história e também ela dá aula de protagonismo juvenil, né? Sim. Bom, vamos lá. Começa, Kailane. Com pergunta já? Já pode falar aí o que você quiser. Deixa eu entrar no... Mas cuidado com o que você Ai, vai se eu perguntar. soubesse, podia anotar. Armendes, bastidores. O que fez você tomar a decisão de virar professora de história? De história, eu sempre gostei de leitura. Eu amo ler. E a minha professora, na época 5ª série, hoje é 6º ano, né, me influenciou muito, muito. E ela era uma professora muito, ela é uma professora muito politizada. E aí ela me levou para o lado da política, onde eu me encantei com tudo aquilo, né? Gostei muito, sou muito crítica e ela me inspirou bastante. Aí, Gostei. desde o início, eu quis ser professora de história. Que bonitinho. Química é mais legal. Fala aí. Professora, já que a gente entrou já nesse rumo, assim, meio mais pro lado de escola, né? Então, foi difícil, assim, alguma parte da sua carreira como professora? Como professora? Foi. Foi quando eu iniciei a minha carreira no estudo na escola particular. E aí eu vi muita diferença no público. Eu vi muita diferença, Socorro. uma discrepância muito grande. Não é impossível, basta querer, né? Mas tem uma grande diferença, sim. E aí foi essa dificuldade que eu tive por pouco tempo e logo me adaptei. Porque tudo é adaptação, Sim. tá? A diferença é a professora chega no socorro, gente. Alguém me socorre aqui. Não, mas eu digo assim, a diferença não é no ensino, não é isso. O Não, sim, professor eu digo do particular os é o alunos. professor do público. É um professor É mesmo. a questão de vulnerabilidade social mesmo que acontece, né? E essa dá a diferença. Mas não é impossível. Quando você quer e você gosta do que você faz, dá para prosseguir sim com objetivo positivo. Estar numa escola pública sem ter um olhar social é impossível. Exatamente. Não tem como você não ver a discrepância que é alunos que chegam com fome, alunos que chegam, às vezes, com roupa passando frio. Então, acho que esse é Sim. a diferença maior, né? Sim. E vou um pouquinho mais além. Olha aí, eu colocando meu nome aí, minha ex-diretora do particular, né, vai estar ouvindo provavelmente, mas quando eu cheguei aqui no Paulo Lauro, no início de 2020, que ainda não havia a pandemia, eu me surpreendi com o 7º ano B, porque estava muito mais além no conhecimento do que o meu particular. Era minha sala. Ah, nossa! Então, quando eu falo dessa diferença, eu não estou falando no conhecimento, eu estou falando da vulnerabilidade social mesmo que existe, do social, Sim. tá? Mas em termos de conhecimento, o Paulo Lauro estava muito mais à frente. E eu fiquei muito feliz por isso. É a sala da Isa.
Por isso que ela me ama, tá, gente? Pra quem não sabe, a professora Elisa me ama. Ai, meu Deus do céu. Até a gente falar de infraestrutura de uma escola particular para uma escola estadual, hoje em dia não tem tanta diferença, porque eu vejo até que a nossa escola ela tem estrutura, Sim. tem os mesmos equipamentos de uma escola. Claro, às vezes as carteiras não são as mesmas, mas... Livros. Mas não, livro... Eu acho que até livro, os livros são os mesmos. A única diferença é que você não paga, lá eles pagam. Sim. Você paga a escola mais os livros. Exatamente. Tá vendo só? Então vocês... Respira R$2,99. Exatamente. Mas vamos lá. A Elisa, né? Eu digo que ela é a doida do projeto. Concorda, hein? Você fala assim, Elisa, apareceu um projeto. Eu nem falo qual que ela já fala, eu quero. Eu quero. Vamos ser fazer, madrinha? vamos fazer, né? E aí, fala pra gente, Elisa, aí, como é que é essa questão aí? Por que você gosta tanto dos projetos? O que o projeto tem de diferente numa aula tradicional pro aluno? O projeto, ao meu ver, ele vem da prática para a teoria. Estão as duas aqui que faz parte de projeto. Vai iniciar um novo agora. Né? Então, eu trago a prática da vivência do aluno, o cotidiano do aluno, dentro do projeto, para a sua teoria. Vejamos o projeto da maquiagem que aconteceu. Uhum. A cada maquiagem que nós fazíamos, ele tinha um contexto social e histórico. Por que aquilo acontecia? E aí depois eu levava a maquiagem. Então, para mim, o projeto, ao meu ver, principalmente em escola, numa PEI, ele é o carro-chefe para tudo. Tá? E o aluno, quando ele se vê inserido num projeto, ele é o protagonista. Que aí é onde entra em protagonismo juvenil. Exatamente. Você consegue aliar todas as disciplinas. Então, o projeto, para mim, é carro-chefe e ele vem da teoria aliás, da prática para a teoria, onde faz o aluno se interessar pelos seus estudos. Exatamente. Aqui, né, a gente até falou bastante com a Márcia na questão do protagonismo juvenil, né? Uhum. E justamente essa prática é justamente aquilo. Você ali, quando você tá esses projetos, tudo, você é só uma intermediadora. Sim. Mas todo o conhecimento ali está sendo uma troca entre os próprios alunos, Sim, né? sim. O professor não está levando conteúdo como numa aula tradicional de história, que ela precisa passar o conteúdo, explicar a matéria, para depois entrar no debate com vocês. Não, ali são vocês que constroem a aula e essa é a aula eficaz realmente do protagonismo juvenil. Porque se ela chegar numa aula de protagonismo juvenil e passar um texto, o que teve de protagonismo aí? É no protagonismo que o aluno ele vai acabar planejando, executando e ele vai também, como que eu posso dizer, fazer a sua própria avaliação de aprendizagem. Ele planeja, ele executa e ele mesmo se avalia. Eu estou trabalhando um projeto de um livro. Aqui da biblioteca, o quarto do despejo. E nesse livro eu trabalho língua portuguesa, eu trabalho sociologia, eu trabalho química. Fantástico. Eu trabalho química, eu trabalho matemática, conversão de dinheiro de 1950. E eles começam a ver a realidade de uma história temporal, onde eles se interessam. E para mim o maior benefício, a valorização disso daí, é aluno vir aqui na biblioteca e procurar o livro para levar para casa e ler. Né, Natália? É despertar o interesse, né? Despertar o interesse do aluno. Sim. E eu tenho certeza que ele vai aprender diferente, porém está aprendendo de igual para igual. Sim. Né? E é um negócio, e gera, né? Tava vendo outro dia, quando a gente tava fazendo aquele projeto das trilhas racistas, os debates, né? Que eles põem as opiniões deles e hoje em dia é interessante ver esse senso crítico deles, né? Sim. E além de impor opiniões que ali a Kailane está aqui, que pode dizer completamente diferente de 3 grupos, mas onde deveria prevalecer o respeito. Sim. Saber ouvir e respeitar a opinião diferente. Nada é igual. E isso é muito importante. Esse é o executar, o planejar do aluno, né? O autoavaliar. Exatamente. E o que você vê nessas aulas, assim, o que te chama a atenção, Kailane? Eu gosto porque é o que a professora falou, não é a mesma rotina de sempre, no mesmo lugar, a gente às vezes fica aqui, a gente às vezes fica no acessa, sempre vai mudando e nunca é o mesmo assunto, a gente pode conversar, pôr as nossas opiniões no jogo, e a gente sabe que a gente não vai ser julgado, é uma aula diferente e a gente continua aprendendo da mesma forma. Não tem o certo e o errado, né? Sim. Não tem. E você, Isabela? Eu acho que
nesses projetos, assim, eu acho que os alunos têm mais oportunidade de se sentir realmente como amigos, né? Eles estão ali em um laço em que eles podem, como a Kailane disse, colocar as ideias dele e todos vão bater. Tipo, querendo ou não, vão entrar num diálogo que eles vão estar falando a mesma língua, né? Eles vão estar se conversando ali entre eles. Eu acho bem Você já faz interessante. amizade com pessoa que tem o mesmo pensamento. Isso, mas não é interessante quando você conversa com uma pessoa que você vê a opinião dela? Mesmo que você não concorde, Sim. mas é interessante Você vai ouvir. pensar de outro modo também. Falar, eu acho esse modo certo, mas É. esse Ver aqui o lado também. das outras pessoas. E mudar de Sim. opinião não tem problema mudar de opinião. Desde que você não machuque ninguém, não encoste, não fale nada diretamente pra pessoa pra machucar, você pode ter a sua opinião tranquilamente. O que me chamou bastante atenção nesse último projeto do neste projeto Trilha Antirracista foi a questão da empatia, onde uma aluna ela relatou a questão da representatividade dela como menina, como mulher na escola, sendo negra, né? E a outras alunas de outras séries, 8º e 9º, principalmente o 9º, deixo aqui todo o meu beijo para o 9º C, abraçou a causa dessa menina, se colocou no lugar dela, na empatia, porque eles não sabiam. Então, se não fosse esse projeto, talvez eles não saberiam a dificuldade que ela tinha da representatividade dela. E eu vejo, o que eu percebo depois desses projetos? A união. Então, 6º, 7º, 8º, 9º, todos se conhecem. Aos poucos vão se conhecendo e vão se enturmando e vão conversando. Isso é muito importante, porque a escola é uma só. Sim. E a escola é deles. Vocês fazem a escola. Se não fossem os alunos, quem seria nós, né? Então, assim, quando eles se unem e participam desse projeto, dos projetos, é o carro-chefe da escola. Exatamente. E é interessante, assim, para essa aula ser exitosa, claro, depende deles, né? Sim. Os atores principais são eles. Se eles Sim, não eles. fizerem por onde gerar esse diálogo, mesmo que às vezes saiam algumas farpas, né? Sim. Mas Sai. aí a professora tá ali justamente para isso, né? Para remediar esses conflitos que possam gerar. Foi o que eu lembrei ontem para o 7º, não lembro se foi sua sala. Eles são os protagonistas e não plateia, Foi. né? Então, se eles são os protagonistas, eles têm que defender a ideia deles ali. E nós podemos mudar de opinião também, porque mudar de opinião também é amadurecer, Sim, né? com certeza. Isso faz parte, assim como eu também aprendo com eles todos os dias. Sim. Isso é muito importante. O professor não é o detentor de toda a verdade, Não, né? não somos. Nós somos formados, mas dentro de uma aula, um aluno às vezes pode trazer alguma coisa que não só que mude, como também que agregue muito Sim. para o conhecimento do professor. Eu lembro que numa aula um dia eu estava explicando o conteúdo de uma forma e uma aluna chegou com um exercício e falou: professor, eu não consigo fazer assim. Aí eu falei: por que? Ela: porque eu consigo fazer assim. Aí eu fui ver como ela fazia. Eu falei: mas chegou no mesmo resultado. Ela: tem problema? Eu falei: não. Aí Sim. eu falei: é mais fácil para você assim? Ela falou: é. Eu falei: então eu vou ensinar agora esse outro jeito aqui também. Aí eu vi, ela me ensinou como ela tinha feito, e a partir daquilo que ela me ensinou, eu fui ensinar para a sala, e alguns alunos conseguiram absorver da forma que ela tinha entendido, outros foram pela metodologia que eu tinha aplicado. Mas tudo é válido dentro Tudo da é sala de válido. aula, e o aluno é que não é, o professor me ensinou daquele jeito, eu tenho que fazer do jeito do professor. Não, tem nada. Com certeza. Que isso? Com certeza. É que nem história. História, quando eu tenho os 9º anos, eu procuro mostrar, antes de tudo, o protagonismo do que eu vou explicar ali dentro da história. Porque é importante, tá? A Isa aqui, que o ano passado falava, mas a história, a filosofia ou sociologia? Não tem A gente como tava você numa. colocar. Você vai abraçando as ideias e quando você vê a importância daquele protagonismo dentro da história. A gente começava assim, a aula na história, ia pra sociologia. Isso. Porque às vezes a gente fala o protagonista. O protagonista é aquele que está à frente, que fala mais, que age mais. Não, todos são protagonistas, cada qual à sua maneira, né? Exatamente. E eu agora, indo agora um pouco para a parte da história, a gente... Claro, eu não sou da área de humanas, mas eu não posso tirar todo o crédito da história, porque diversas aulas você sempre tem que dar o contexto de como chegou naquilo. Sim, Então você tem que ir para a história. Quando eu vou dar minha aula de química ou aula de matemática, eu tenho que
puxar lá no passado, quem foi que fez aquilo, como ele chegou, a época em que aquilo aconteceu, porque a época tem grande relevância do porquê que aquilo aconteceu, e aí depois eu vou entrar na parte da minha matéria, mas a história sempre vai estar ali presente para eu dar o contexto para começar a minha aula. E acho que todas as disciplinas têm que fazer isso, né? É para refletir a história. E talvez não ter que repeti-la. Talvez não é para repetir. Sim. O que foi errado não é para repetir. Né? Exatamente. Vamos lá, mais uma perguntinha aí, Kailane. Você anotou várias no seu celular que você estava falando. Você tem algum aluno ou alunos que você se recorda, tipo, aconteceu alguma coisa uma história que você se lembra, que você se lembra, assim, exatamente? Engraçado. Que você lembra dos alunos, assim, ou que eles eram atentados, ou que aconteceu alguma coisa? Ou com um aluno que aprontou, não sei. Eu tenho história engraçada, tenho história Triste. Né? A gente tem todas. todo tipo de história, mas, meu Deus, de história. Eu acho que o mais engraçado, eu acho que foi aqui mesmo, na escola. Não, eu vou falar de outra escola. Foi quando nós estávamos trabalhando em Sociologia, um filme até muito famoso. Minha Mãe é uma Peça. E ele chegou na casa dele, ele quis assistir o filme antecipadamente, para que chegasse e contasse, acho que ele se empolgou. E ele discutiu com a mãe dele que o nome do filme Minha Mãe é uma Peste. E ela foi até a escola reclamar que filme era esse que estava denegrindo a imagem das mães. E eu demorei para entender. Eu falei, mas eu não passei filme com Minha Mãe é uma Peste. Que filme é esse? A mãe chegou a vir falar com você? A mãe foi até a coordenação. E a coordenação não estava sabendo que a gente estava trabalhando no filme, né? Mas não necessariamente o filme. Aí até chegar, não sei se foi demorou. É um erro de comunicação isso aí. Um erro de comunicação, de leitura. Mas aqui também. Nossa, mas deve acontecer muito isso. Vou falar de erro, né? Do livro, que também me pegou em maus lençóis. O Quarto do Despejo. A aluna me fez uma resenha em formato de vídeo que ela leu O Quarto do Desejo. Imagina os pais vendo isso aí. Quarto do Desejo. Professora. Que livro é esse que você tá passando? Pois é. Vamos até mostrar. Cadê o livro aqui? É Despejo. Quarto do Despejo. Tá aqui, ó, pessoal. Esse é o livro que estamos trabalhando. Não é Está em desejo. foco Isso. e ela desespero. Nem no desespero. Exato. Quarto do desespero. Muito bom, muito bom. Mas tem uma história uma vez, Natália deve lembrar, de um livro que mandaram e tinha um conto proibido em um livro. Que aí depois mandaram recolher rapidinho o livro. Não sei se. Gente. Gente, foi um erro. Era um livro de contos. Vale o nome do filme? Não lembro, do filme? não lembro o nome do livro. Eu não lembro o nome do livro. Eu lembro da capa dele. Mas não lembro o nome. Mas lembro que eram diversos contos. E um desses contos não deveria estar ali. Aí Tava foi errado. E era pra dar Mas pros alunos. Foi o A gente governo que mandou? foi. E era assim, e a gente já tinha distribuído pros alunos no outro dia. Recolhe os livros, devolve os livros. Eita, deu um trabalhão, né? Que livro é esse? Mas é isso. Vamos lá. Isabela. Tava pensando aqui ainda, quero. Que eu não sei, assim, sabe? Ela ia perguntar qual é o WhatsApp do Thiago. Ó, Thiago! Professora, agora já juntando. Sinto muito, Como já você se tenho. sente? Porque eu sei que isso acontece com... Tá desligado? Não, tá não. Eu sei que isso acontece com muita frequência. Até porque na minha sala acontece com muita frequência. Como você se sente? Em relação a quem? Das alunas falando do seu filho. Não tem aluna falando, tá? Tem um monte. Oxi, é só eu. Só eu falei. Olha, várias. num primeiro momento, eu achei um absurdo todas adicionarem ele na rede social dele e eu não Nossa, tenho nenhum aluno na minha Eu rede tenho uma social. história disso. Eu falei, ué, como que eles têm? Como assim? Quer dizer, procuraram a minha pessoa, procuraram meu filho, Sim. né? Professora. Mas eu sou mãe, gente. Eu fico lisonjeada. Meu filho é lindo. Eu falar que ele é a sua cara. Eu vou matar. Os meninos falar da minha filha, nossa, eu vou matar eles. Mas ela é linda. Fala, Porque quando ele toca o nome de um, meu quem é? Não estudda. Tira. Boa, ela é crítica, vai. Qual é a Eu história que você lembro. tem aí do Thiago? Conta pra gente. Ano passado. Ano passado, a professora tava dando aula. Aí foi eu que cheguei ainda perguntei, professora, você tem filho? Porque eu tinha visto um menino no WhatsApp dela. Não no WhatsApp, na capa, né? Fala mais pertinho aqui, meu anjo. Aí eu falei assim, professora, você tem filho? Ela falou, eu tenho. E aí você foi stalkear? Não, aí eu falei, entendi. Quantos anos que ele tem? Eu fui saber primeiro, né? Fui perguntando assim, jogando um verde assim.
Só que eu contei para minhas amigas da sala. Todo mundo Aí todo procura. mundo fez uma rodinha, assim, em volta da professora. Não, me passa. Aí tinha, eu acho que ele tinha uns 2, né? Aí eu peguei um e chamei ele. Eu falei, oi, Thiago, eu sou aluna da sua mãe. Não, Ela é houve um caso que a aluna me mandou uma mensagem perguntando dele. E ele respondeu. Tava com seu celular na mão. Não. Olha Foi pra você. só. Tava aqui preocupada, tem outra? Aí, Mendes, eu amo a adolescência. A adolescência é maravilhosa. Eu amo adolescente. Eu converso com eles assim, muito de boa. Mas eu vou te confessar uma coisa: com meu filho é diferente. Não, filho sempre é diferente. Não é tão fácil, não, gente. Mas Filho eu amo adolescente. É. Não, eu lembro que eu fui bom, comentar. professora. É, eu gosto. Eu lembro que eu fui comentar dele, ele falou assim, ó, ele é chato, ele ama política, ó, não dá, ele é chato. Não, professora, tudo bem, eu aprendo. Meu filho é estudante de filosofia. Ah, é verdade. Você comentou comigo que ele gosta de Filósofo. filosofia, né? É, Foi o professor que fez ele gostar de filosofia? o professor que fez o mesmo caso que o meu, professor de filosofia. Primeiro ele começou com a mamãe. Aí. em Tinha que ser, história. né? Aí ele começou a ter uma quedinha por geografia e viu que os dois se associavam. Mas aí quando ele foi para o ensino médio, ele conheceu a filosofia. Aí não consegui mais tirar da cabeça dele. Nossa, mas meu acho que Deus. filosofia encanta qualquer um que saiba entender, né? Que assim. sabe entender. É. Né? A filosofia é você pensar, né? Você refletir, você analisar, Ser curioso também. ser curioso. Crítico. Nossa. A nossa sociedade foi construída na base da filosofia, Da né? filosofia. Mas eu quero ver, quando chegar a sua vez, Isabela, eu vou ver você nas aulas de filosofia e você ficar, ai que chato ficar lendo isso. Ah, Fê. Porque é leitura, filosofia é leitura. Humanas é leitura. Exato. Humanas é leitura. Não é à toa que eu tô Ah. trazendo vocês pra lerem. Ah, não, mas, tipo, dependendo do livro, assim, eu acho que também é uma questão de ser curioso. Se você não começar a ler, tipo, um livro, eu vou pegar um livro aqui, nossa, a capa é bonita, né? Eu me interessei. Se eu não começar a ler, eu não vou gostar de ler. Agora, se eu começar a ler e gostar do Isso. livro, eu vou ler, Exato. reler. E assim, eu tiro por mim. Eu gosto muito de ler. Só que teve livros que eu já tentei ler no passado. E que eu falava, nossa, que livro chato. Parava. Muito tempo depois, me falaram de novo, ó, lê esse livro aqui que não sei o que. Eu falei, tá bom, vou ler o livro. Na hora que eu li o livro, minha cabeça fez bum. Eu falava, nossa, olha Agora esse tudo livro. faz sentido. Agora faz. Eu levo. Foi um, recomendações, O Príncipe de Maquiavel, Nicolau Maquiavel. É um livro, assim, conceituadíssimo no mundo inteiro. Eu li, eu tinha 15 anos. História demais. Aí eu li, eu falei, nossa, que livro ruim, chato, não sei o que, tal. Aí, beleza, quando eu já era professor, aí, todo esse debate, o professor tem muito dessa questão de política, né? Como nós Sim. somos funcionários públicos, a gente tem muito dessa coisa de ficar antenado em política. Aí eu fui ler O Príncipe novamente. Aí quando eu li, eu falei, eu não acredito, tudo que tá no livro lá de 500 anos atrás é a mesma coisa que acontece hoje em dia. Sim. Então vocês vão ter isso também. Vocês vão pegar um livro, ai, que livro chato, Armendes. Aí depois, mais pra frente, você fala, nossa, Armendes, aquele livro faz todo sentido. Vocês estudaram o iluminismo? Não. Não. Vocês deveriam. Tem o príncipe de Maquiavel. É, exatamente. A palavra maquiavélico vem dele. Exato. Absolutismo. Olha, eu vou falar, Lisa, elas estudaram, mas elas não lembram. Eu não estudei, não. Gente, Aí, porque olha, às vezes você não me um, constrange assim, um não. negócio que eu tinha Amém. raiva, Elisa, era que assim, eu chegava eu dava, sempre pegava, né, as mesmas turmas assim, anos seguidos. Aí eu falava, gente, isso aqui a gente vai aprender, isso aqui que vocês viram ano passado. Eles, a gente não viu isso ano passado, não. Eu falava, Uai, eu dei. Como foi assim? eu. Mas uma coisa que dá raiva é quando você tem professores diferentes, o professor fala, no ano que vem você aprende. Chega no ano que vem ele fala, ano passado você tinha que ter aprendido isso. Uai, E a gente não aprendeu. Mano, você não chegou nessa parte. Não é que às vezes o que acontece, a gente tem a cada 3 anos, a gente tem uma mudança de grade, dessas coisas todas, e pode acontecer isso, entendeu? De eles mudarem e falar, agora esse conteúdo aqui passa pro outro ano, aí dançou. Perdeu. Elas estavam falando de história engraçada e você falando da sua matéria de química. Comigo foi em física, né? Eu, como aluna, uma vez eu colei. Ai, que vergonha. Quem nunca? Ai, professor Wagner, eu trabalhei com ele. Ai. Eu colei, a escola tinha aquele chão tipo cimento queimado. Uhum. Olha eu ensinando. A grafite do lápis, quando você passa Aprendi. lá, você faz Atenção. assim, ela dá um relevo, assim, é uma luz.
E eu copiei toda a fórmula. Hoje eu não sei como é que funciona, mas na época o delta você tinha que saber de cor salteado Isso. e aquelas coisas. E eu fui a única aluna que tirei 10 com ele. Olhando pra Professora, olhando E Não, aí como ele assim? olhou pra mim, aí ele pegou e falou assim, eu queria parabenizar, Elisângela, pode vir aqui na frente. Ensine aos seus colegas como você chegou no resultado, sem a minha prova na mão. Eu comecei a chorar. Então, que Eu pareceu comecei a chorar eu não e sei ele, ensinar. por que você tá chorando? Não, eu precisava fazer alguma coisa, você tem que pensar rápido, você tem que ser... Professor tem que ser criativo. Ah, professora, eu tô tonto. Não estou Sim. ensinando, eu tô Senhora, falando tô que aconteceu morrendo. algo engraçado. E eu chorei muito, falei pra ele que eu tava emocionada, porque o estudo de uma semana valeu a pena. E eu esqueci. acabou a aula. Eu esqueci agora. Eu fui no banheiro e não voltei. E aí, passaram-se alguns anos, nós nos encontramos na escola do Sapopemba. Então, E tem uma aí coisa pra te ele contar. lembrou dessa prova. Olha como o professor lembra. Ele falou, aquele dia você colou. Eu falei, quando? Uai, como você sabe? Eu? Ele falou assim, você colou. Aí eu colei. Então, Ai, Isso nossa, é uma tem cola história bem muito feita, né? linda Que nem disso. nesse caso, uma vez... Aqui no o Paulo pessoa- nem dá pra colar. Dá sim. É que, ó, dá, vamos lá. Aqui nós já estamos com lousa branca, né? Então isso já não vai ser mais aplicado. Mas a gente tinha um professor que ele era daltônico. Ai, O que acontece com o daltonismo? Ele não diferencia a cor vermelha da verde. Então, para ele, aquela lousa que era verde, se a gente escrevesse de vermelho, para era a mesma coisa. O que a gente fez? A gente escreveu as respostas de vermelho na lousa. Feio. Então, todo mundo olhava para a lousa, via a resposta, escrevia, todo mundo da sala tirou 10. Ele, ó, Mas ensinei essa aí certinho. foi incrível. Ele, Não, des- mas é ele, um desco- belo do ele professor. descobriu depois? Descobriu, mas ele vai falar o quê? Como Você- que ele descobriu? Tá, de parabéns. O mais interessante foi ele querer saber como a gente descobriu que ele era daltônico, né? Ah, não sei, não fui eu que descobri. só avisaram, E ele é se daltônico, tivesse hein? errado? Falar, li esse... Não fosse daltônico. Ele- Vocês iam escrever lá. era um risco, né? Mas valia a pena. Valeu. Gente, tem uma Aqui história no Paulo muito Lara boa nem dá mais disso, pra de como- colar, tem uma câmera Tem ali. câmera, gente, tem câmera. Dá Eu nem vou- pra colocar no sapato, que ele vai ver você olhando assim pro sapato. Só. Voltando aqui, ó, em 2019, nós fizemos o provão, né? E uma sala Nossa, que conseguiu raiva. as respostas. A sala, que acontece, né? Nós não ficamos olhando a câmera pra ver que tá tendo, se alguém tá colando ou não. Só que a gente foi fazer a correção daquela turma e muitos alunos começaram a tirar nota máxima. Muitos. Falando, não, tem coisa Que é errada. difícil. O que a gente vai fazer? Vamos olhar a câmera. E aí, quando a gente olhou a câmera, a gente viu que os alunos começaram a trocar Papelzinho. papelzinho sem que a professora visse. Então, todos os alunos que trocaram papelzinho, a gente chamou eles para eles refazerem a prova. Todo mundo tirou 0. Aí eles tiraram nota Inclusive, vermelha. Nesse provão, foi dia 2, né? Ah, foi em 2019, eu não lembro o dia exato. Foi dia 2, no dia do meu aniversário. Não tinha como eu faltar. Eu levei o vada da escola inteira. Parabéns, Isabela. Parabéns. Nossa, que raiva daquele Vai ter ano. provão, inclusive. Me Vai ter avisaram. provão, inclusive, de Eu tô novo lá, esse Mas ano. não Obrigada. vai ser dia 2. Se for dia 2, eu não Sétimo venho. não repete por nota, né? Só por falta. Hã? Me... Pensa. Vamos voltar aqui pra Elisa. Faz aí mais uma pergunta que você Você tenha. não quer copiar? Eu queria saber, assim, como que você acha... Calma, que eu não sei como fazer a pergunta. É falar do relacionamento, do seu relacionamento com os alunos. Ai, tá copiando, né? Como é que você acha? Tá roubando. Você acha que isso dá certo? Você acha, assim, pelo que eles chegam, assim, pra falar com você? Eu vejo que eles são muito abertos, sim, com você. sim. E aí, como que você se sente, assim, tendo essa proximidade? Então, eu sou aberta a alunos. Eu gosto do que eu faço. E às vezes eu acho que eu sou aberta até demais. Mas, gente, não é clichê o que eu tô falando. E eu falo isso pra qualquer pessoa. Eu amo meus alunos. Todos, Ai, que todos. fofa. Inclusive. Todos, de A a B. E tenho uma dificuldade para trabalhar com mais Professora, de A a B? pequenininhos. A, B? De A a Z. Eu falei, B? Ah, Jesus! Aí o C e o D Uai, não. parou de... Não, eu tenho uma dificuldade de trabalhar com os pequenininhos, mas eu gosto deles também. Porém, como eu havia dito, eu amo adolescente, eu gosto dessa idade, porque eles acham que eles podem mudar o mundo. Sim, tem Nossa, muita professora, energia. não podemos. Podem. Podem. Tudo começa com vocês, mas vocês têm que aprimorar as ideias, amadurecer, né? Ser menos impulsivo. E eu acho que quando a gente chega em vocês, com respeito a vocês,
e principalmente o amor, sem romantizar a situação, as coisas se tornam mais fácil. Eu vou ganhar o seu respeito conversando com você, não gritando com você. Eu penso assim, tá? Eu não sou exemplo de nada, eu estou falando como eu gosto de trabalhar. Então, eu tenho prazer no que eu faço. Eu me sinto muito bem numa sala de aula, de verdade. Então, eu gosto mesmo. Sim. E essa questão do respeito pro aluno facilita muito a aula. Facilita muito. Porque o aluno, ele vê você como uma pessoa que ele não pode trair a confiança. Sim. Então ele não quer te decepcionar. Já teve caso, às vezes, de eu dar bronca numa aluna e a aluna começar a chorar porque, mas eu gosto de você, você tá dando uma bronca em mim. Mas é pro seu bem. Não, exatamente. vontade de chorar. Eu tô com vontade de chorar. Você tá com vontade de chorar já? Tô. Ai, tadinha. Levei um... Ai, Você levou uma bronca hoje? não foi uma bronca. Então conta pra gente, Não vou vai, é falar fofoca. que senão... Eu posso falar, mas eu não vou falar. Então tá bom, então não vamos falar. Não, mas posso entrar em outra pergunta? Assim, Pode. Que eu fiquei muito curiosa. Pode. Professora, nas escolas, assim, dentro de sala de aula, quais assuntos, assim, que você acha que não deveriam ser abordados dentro de sala de aula? E Que quais você não- acha que deveriam ser, mas não são? Que não deveria ser abordados. Dentro da sala. Nossa, que difícil. Difícil, né? Porque você abre um leque, quando você vê, você está em todos os assuntos, né? Mas eu acho que não deveria ser abordado aquilo que é de opinião pessoal. E vocês confundem muito isso, opinião pessoal com o que de conhecimento, principalmente Senso comum, né? Senso comum, exatamente. Uma coisa é a opinião do professor, outra coisa é o que não tá ali dentro da disciplina, por exemplo. E vocês têm, eu digo no aluno, tá? Talvez vocês queiram receber uma resposta que agrade vocês. E não é aquilo. Opinião é opinião, cada um tem a sua. Eu não posso falar o que eu falo na sala de aula sobre opinião, mas aqui, né? Exato. E é um assunto que opinião. não é abordado e você acha que deveria ser? Que deveria ser abordado, Ou que é tipo um tabu e ninguém gosta de conversar? eu acho que é questão de gênero. Eu acho que deveria ser mais aberta. Eu acho. Como assim, gênero? Gênero, homem, mulher, sexualidade, O que a Intersexual. pessoa é ela. intersexualidade, tudo isso. Evoluiu muito hoje em dia, né? Evoluiu muito. Evoluiu muito, mas ainda enfrenta alguns tabus, alguns preconceitos, principalmente quando parte de uma família mais tradicional, assim, né? Eles travam E- algumas coisas da escola. E até Lidar. na escola, às vezes, a pessoa se sente muito com medo de falarem, por exemplo, para alguém da gestão e a gestão fala para os pais. Porque eu já vi muito disso. Então, mas há a questão também que, ao longo da história, as instituições familiares, a primeira instituição social que você tem na sua vida é a sua família. Tá? Só que, ao longo da história, isso mudou. E mudou muito. E assim, eu vejo talvez pela nossa cultura. Existe uma cultura voltada para a religião. Eu não digo nem religião, desculpa, religiosidade, tá? Que é diferente. Essa questão da instituição mudou-se bastante. Hoje as instituições familiares não é apenas o homem e a mulher. E também não digo a questão de mulher com mulher e homem com homem, não. Às vezes a pessoa ela é sozinha, ela tem como família os amigos. Sim. A igreja, que não deixa de ser uma instituição social, o clube que ela qual frequenta. Essa mudança de instituições familiares mudou-se muito ao longo dos séculos, né? E aí talvez a falta de empatia, ou então a falta de conhecimento para poder abordar esse tema, pode vir ser contraditório, magoar alguém, e não é esse o intuito. Tá? É porque as pessoas confundem, né? Quando a gente trabalha gênero, a gente não está incentivando uma pessoa a mudar de gênero. Não, de maneira Na nenhuma. verdade, é o diálogo para que haja o respeito entre todos. Sim. Né? Então essa é a questão que muitos ainda têm essa complexidade de entender. Mas eu achei interessante o negócio que você falou, que às vezes as pessoas têm os alunos, aliás, né? Tem um medo de contar para a gestão e a gestão contar Não, tem medo de contar pros alunos e os alunos contarem para a gestão. Então. Mas aqui, eu falo aqui pela escola, a questão da gestão, né? A gente trabalha muito a questão da confidencialidade, né? Então, se o aluno tem algo que é dele, que o pai não sabe, nessa questão, e que não está afetando
o pedagógico dele, que é a aprendizagem, isso a escola jamais deve contar isso para o pai. É uma coisa que o aluno deve contar. Aqui eu nunca vi a gestão fazer isso e creio que nunca vai fazer. Mas agora, se é algo que está atrapalhando o pedagógico, vamos supor, vamos dar aqui o exemplo da Isabela. Isabela começa a namorar. Só que aí esse namoro da Isabela, ela fica cabulando aula, ela tá faltando na escola, e aí a gente descobre que ela tá indo pra casa do namorado, tudo isso. Aí a escola chama os pais pra conversar. Mas de outra forma, acho que não tem. Até se os alunos quiserem conversar com a gente, pode vir, tá? Não tem problema não, a gente conversa. Nós não somos psicólogos, né? Mas a gente ajuda, né? Eu tenho alunos aqui, ó, na palma da minha mão, tanto segredo. Então, olha, na hora que a gente quiser soltar... O coração já dá uma palpitada a mais. Será que ela me expulsa de uns 3 lugares diferentes? E é legal quando a gente fala assim, e aquilo lá que aconteceu? Como você sabia disso? Como assim? Como você sabe? Lembra a nossa conversa ontem? A gente precisa terminar aquela conversa, Kailane. Eita, Kailane. Semana que vem a gente termina essa conversa. Mas eu acho que é voltando ao assunto, eu acho que é um baque muito grande, assim, abordar isso nas escolas, mas impondo o lugar, tipo, do aluno, falando, tipo, é bom abordar esse assunto, assim, do gênero, mas, tipo, a Kailane assumiu novo gênero dela. A professora pode colocar ele, tipo, em uma situação que ele fique constrangido. Ela tá bem não sendo assumida como... Sim, exatamente. E eu já... eu passei, como né? Assim, Mas, mudar de gênero? Por exemplo, assim, eu acho que a questão dela é aquilo. Não é porque a pessoa que ela precisa ficar espalhando pra todo mundo. Sim, né? tipo, é bom abordar isso, mas, tipo, eu não posso usar a Kailane de exemplo. Falar, a Kailane é de tal gênero, então... É o medo de, às vezes, trabalhar na escola e o professor expor o aluno, E às vezes o aluno tá ali quietinho na dele, ele não quer. Não precisa compartilhar. Ele tem o momento dele. E eu na sala já aconteceu isso. Existe a sua opção sexual, mas o seu gênero ele é um só. Masculino, feminino, intersexualidade, por aí vai. Tem essa questão também. Quando eu falo gênero, engloba até o respeito. É homem. Ele é homem, não é porque ele é homem que ele não pode usar o cor-de-rosa, por exemplo. Exato. Eu fico tão bem de rosa. Eu também acho. Ela é menina, não é porque ela é menina, e eu já vi isso dentro de escola, que ela não possa gostar de super-heróis. Tem muito disso, gente. Tem. Ele é menino. Nossa, mas ele não gosta de futebol? Que absurdo. Por que absurdo? Ou ela é menina e usa roupa larga. Isso, essa questão. Não digo entrar em outro assunto que eu acho que talvez vocês estejam confundindo com opção sexual. Não é essa. Né? Eu estou dizendo a questão gênero mesmo, vai entrar até na questão do respeito em si da pessoa. Eu estou falando por esse ângulo. Entendeu? E esses debates, né? E talvez até a sociedade ainda tenha alguma dificuldade de entender, assim como vocês agora até mostraram isso, é que assim, a escola leva o debate, mas a gente jamais vai impor opinião sobre nada, até mesmo política, algumas outras coisas, a gente leva a reflexão. Se em algum momento o professor talvez debater algum assunto de política, alguma coisa, ele está levando o aluno à reflexão, jamais ele está impondo que o aluno seja de direita ou de esquerda, né? Eu já vi casos de professores que eram esquerdistas, mas dentro da sala de aula ele gerenciava o debate dos alunos que tinham opiniões diferentes e a aula fluía super bem, e cada aluno seguia qual a opinião ele queria tomar dali por diante a partir daquela posição que o professor tinha dado. Porque nós somos pessoas diferentes, né? Não tem, se todo mundo pensar a mesma coisa, que graça vai ter? É a questão da opinião, né? Que eu falei. Você ensina. Eu vou muito da questão política. Você tem que começar desde a história lá onde nasce a direita e a esquerda. Cabe ele agora. Não sou eu que posso... Eu tenho minha opinião, né? Meio revoltada e tal, mas eu não posso impor. Vai ver o status da professora Elisa. Muito xingamento. Eu não posso impor aquilo para ele, né? Exato. A área de humanas é muito mal vista nesse sentido, eu digo. E bem vista no sentido que, lógico, como eu estou aqui, dou conhecimento sobre isso, você entendeu? Mas eu não imponho aluno nenhum, né? Direita, esquerda, né? Esquerda é melhor. Todo mundo acha que o pessoal de humanas são esquerdistas natos, né? Não, eu conheço vários que são de direita. Isso. É a posição de cada um, né? E não tem nada a ver isso.
Bom, tem mais alguma pergunta aí, Kailane? Tem um monte ainda. Nossa, Tem um monte. que bom. Vai ter que fazer os cortes aí. Eu separei um monte, a professora foi falando, só fui... Vamos lá. Tanana. Cri, cri. Tem alguma coisa que aconteceu dentro da escola que, assim, você gosta de repassar pra... que você vai gostar, até se você se aposentar algum dia, de repassar, porque é alguma coisa que aconteceu que marcou muito você? Vai chorar. Tem sim. Tem quando uma aluna minha, ela não é daqui dessa escola, e ela estava para prestou vestibular, tudo, ela passou na USP, e ela tá fazendo história. Ai, Jesus, mais uma. Não, porque eu me vi assim, voltando no passado, porque o dia que eu encontrei com a minha professora Bárbara e falei pra ela, ela ficou toda emocionada. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu falei, história? Por quê? Você, professora, com aquelas aulas assim, eu falei, gente, eu inspirei em alguém. É responsabilidade Muito. isso, né? Então eu fiquei muito, muito feliz. Eu fiquei feliz. E é o fruto do trabalho, né? Fruto do trabalho. Fruto do trabalho. Fruto do trabalho. Acho que é muito grande, assim, você pensar que você deu valor, assim, a uma carreira de alguém, né? Sim. Que alguém vai custar uma Alguém carreira te inteira por causa de você você. inspirou alguém, principalmente numa profissão, tô falando por mim, não tô falando por você nem pela Natália, mas que é tão desvalorizada. É tão desvalorizada nesse país e, ao mesmo tempo, eu vejo colegas que têm até vergonha de dizer que é professor. Infelizmente. Porque ouvi já perguntas assim, nossa, mas você nunca pensou em sair dessa profissão porque vocês ganham uma miséria? Você entendeu? E assim, é um trabalho árduo, sabe? Assim, e aí o jovem, vocês são jovens, vocês têm muita gana para poder ganhar algo melhor, ter o dinheiro. Então vocês sabem que vocês vão vir para uma profissão, eu não digo que vai ganhar tão ruim, dependendo de onde você vai trabalhar, mas assim, não é aquela coisa. Você não vai enriquecer. Isso. Você vai sobreviver. Exatamente. E escolher essa profissão porque se um professor inspirou você, eu acredito que teve mais colegas que auxiliou ela, né? Eu peguei ela do 6º ao 3º, então eu fui a única professora de história dela. Mas para mim é um prazer, nossa, imenso. Está no meu Instagram lá, como tá minha filha. Mas Minha xodozinha. Nossa, e isso que você falou é uma verdade, porque essa questão da gente tratar com adolescente, essa coisa toda de a gente ver eles falando da gente, às vezes você pega eles falando da gente, ou num post do Facebook, eles marcam a gente, ó, lembrei de você. Pode parecer uma coisa mínima, mas, nossa, você fica muito feliz. Mesmo até quando você fala assim, ó, lembra quando você falava pra gente, fica quieto, olha, é pra copiar, não, tira xerox e tudo isso, as frases típicas de professor. Mendes, o ano passado eu dei aula aqui no Paulo Lauro praticamente 40 dias, e veio a pandemia. E quando foi em outubro, foi o 15 de outubro, Dia dos Professores, a Isabela preparou um vídeo que eu não esperava. Porque, assim, foi tão pouco tempo para uma homenagem tão linda, entendeu? Então, eu fiquei, o que eu tenho feito mesmo online, tão distante? É merecedora desse carinho? Será que mereço? Então, assim, é muito gratificante isso. Muito. Então, por mais que você não tenha a remuneração que você acha que você deveria ter, esses tipos de coisas te anima. Te anima muito. Anima muito, né? E é o que eu creio que é o que mantém muitos professores na profissão até hoje. Porque muitos têm gabarito aí para ir para uma empresa, para ir para outras áreas de conhecimento, mas esse contato com o aluno, essa proximidade que a gente tem com eles, a gente não encontra em outro lugar. Eu postei ontem no meu status isso. Você lembra desse vídeo? Lembro, eu tenho ele. Tava até no YouTube da escola. Até. Então, é muito Nossa, eu lindo. lembro que naquele dia, me ligaram um dia antes, 9 horas da noite, falando, não, Isa, faz um vídeo que não sei o que, ó, tem que ter no máximo 1 minuto. Como? Homenageei os professores. Falei, não vou aparecer no vídeo. Fiquei o dia inteiro, não vou aparecer. Só que falando de professor, eu comecei a lembrar da Elisa. Aí, tipo, falando, não, tem que fazer um vídeo de professor. E eu fazendo os vídeos, era um vídeo cheio de imagens, né? Eu tava falando e era cheio de imagens.
Aí eu falei, não tem jeito, vou ter que falar da Elisa. Eu citei ela do nada e já coloquei uma foto dela. Já. A gente fez, né, semana passada também um vídeo assim, e aí a gente pegava de bate-pronto. Ó, você vai falar de tal professor, você, quem é o seu tutor? Ah, fulano. Então fala aí o que você acha dele. Aqui Mas é espera que eu vou sempre gravar. nos últimos tempos, né? Assim, Mas é porque, assim, quando você fala assim na hora, você fala o que você acha realmente. Se você for ter tempo de pensar, sim. aí você vai copiar da Como foi internet. rapidão. Alô, Então, Renan, você deixa eu falar, fala aí. Aí você já, eu acho que é isso, é isso que eu quero. O meu não foi minha tutoranda. Ah, eu pensei que você era tutoranda dela. Não tinha opção ela. Ela é meu chaveirinho. É o xodó. Ai, beleza. Gente, papo tá bom. Papo tá muito ótimo, mas vai ter que marcar um podcast parte 2 com a Elisa, porque vocês têm... A gente precisa. Nossa, Tem mais. meu Deus, tem muito. Mas já foi 45 minutos, mais de Já? 45 minutos. Então a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Elisa, muito obrigado por ter aceito o convite. Fiquei bem feliz. Tá, nós vamos Fiquei fazer. emocionada. Nós vamos Quase fazer um chorou. próximo. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado, A gente que Natália, agradece. pelo apoio. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns. Não se esqueçam, pessoal. A gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá no Anchor, a gente tá no Google Podcast. Então, em qualquer uma dessas plataformas você encontra a gente. Não esquece de curtir, tá bom? É um likezinho. Beijo e até mais. Tchau, tchau.